dia, a gente vai seguindo, fazendo as nossas gravações. Acho que agora estamos adaptados. Eu vou me organizando da posição sentada. Lembra que essa aula depois ela fica gravada. E o bacana é que você vai ali nos destaques e você vai acompanhando as aulas anteriores para você poder seguir um pequeno roteiro, tá? Então eu sei que tem bastante gente que está indo lá nos destaques e está fazendo as aulas. É isso mesmo. Bom dia. Então nós vamos passar, essa aula já é a nossa sexta aula. A gente faz as aulas na segunda, quarta e sexta às 9 da manhã. Coloco tudo nos destaques, que é para você poder completar 30 dias de prática. Então hoje eu te dou a instrução, te dou a informação, depois você faz a aula ou você faz junto comigo agora, amanhã você repete e na sexta-feira tem aula de novo para você ir repetir um pouco no fim de semana. E depois dos 30 dias a gente vai observando o que acontece, tá? Vou passar para minha posição sentada e vamos começar a conversar um pouco de duas informações que são bem importantes. Hoje eu vou trazer um processo de mobilização de coluna que traz uma boa organização para a estrutura, para o sistema e que tem muita relação com a gente conseguir olhar para o corpo com as suas articulações como se a gente estivesse lubrificando essas articulações. E a gente vai dar um pouco mais de atenção para esses sistemas, então das estruturas articulatórias. E a nossa coluna é uma grande estrutura de articulação e hoje com muito carinho, muito autocuidado, a gente vai trazer uma organização para a coluna. O outro aspecto que eu quero te comentar, ele diz respeito a algo bem importante, que é o processo mental que a gente está trabalhando quando a gente faz essas nossas práticas, né? Ele tem muito de trazer para o organismo um equilíbrio para a saúde física e mental. Bom dia para quem está chegando. E essa questão de saúde física e mental tem um aspecto que é bem interessante da gente observar. O nosso corpo, ele não tem uma separação, né? As experiências que a gente vive lá no primeiro ano de vida são as experiências que vão compor a nossa forma de se relacionar com o mundo, são experiências sensoriais e físicas que depois que estão maturadas, né, que o cérebro matura todas as informações, elas se tornam linguagem, se tornam fala, se tornam comunicação. Então, o desenvolvimento da nossa linguagem vem exatamente pela forma com que a gente aprendeu a se relacionar com o mundo. E para isso a gente usa gesto, usa movimento, usa corpo, usa sons. A gente testa, a gente troca experiência, a gente troca um movimento. Eu faço um gesto, vejo se alguém me devolve esse gesto. Eu dou um sorriso, vejo se alguém me devolve um sorriso. Antes disso, vai ter alguém dando esse sorriso para mim e eu fico observando. Então, tudo isso acontece lá no primeiro ano de vida. Isso é a base da construção de comunicação e relacionamento. É essa relação ampla de corpo, de gesto, de movimento, de cadência, né, de timing, que eu tenho aos poucos comentado aqui com vocês. E aí o que acontece? Muitas vezes o adulto vem me procurar para trabalhar o processo expressivo num processo de fala pública ou de oratória. E a fala pública ou oratória, ela envolve várias questões, mas principalmente as questões de exposição e de organização de informações lá no nível da tua mente, né? Porque a gente tem um tempo determinado para resolver algumas demandas ou apresentar algumas informações ou chegar em determinado ponto. E aí, internamente, a gente precisa ter esse tempo bem elaborado e bem resolvido. Então, na maioria dos casos, o que acaba acontecendo é que muitos adultos
tenha dificuldade de ter esse fluxo de pensamento suficientemente organizado ou suficientemente objetivo, assertivo para aquilo que ele quer, para a resposta e resultado que ele quer. E isso basicamente é o que a gente trabalha na fala pública, né? Quando eu trabalho com uma liderança que precisa se posicionar em público, tem questões que envolvem esses aspectos de fluxos de pensamento, de estado emocional, que também vai impactar. E muitas vezes isso se dá porque a gente apresenta algumas confusões mentais internas. Então, o processo que a gente faz aqui com o corpo, ele é um processo que ele também vai ajudar nessa organização, porque ele cria uma sistematização, né? Ele cria uma organização onde você você percebe o que está acontecendo no espaço da tua mente, você se dá conta, inclusive da velocidade de pensamentos ou do fluxo de informações, e às vezes vem muitas informações misturadas, e um pouco você vai voltar de novo para nosso Ujjayi Pranayama, respiração, sensação do corpo. E isso é o que a gente fica fazendo durante a prática, a gente fica fazendo esse balanceamento. Então, a gente está ensinando para o nosso sistema neural de uma forma bem bacana, sem conflito, sem guerra, que ele tem um sistema funcionante, atuante de determinada forma e, em geral, é confuso, tem muita informação, tem muito pensamento, tem muita emoção. E a gente volta para algo que é mais padronizado, que é respiração, que a mente consegue ficar mais focada. Então, esse treinamento é um treinamento básico, bem interessante, bem importante, que a gente faz aqui nas práticas. Hoje a gente vai fazer isso com o que eu te contei ali no início, né? Com o nosso carinho e atenção e autocuidado maior agora com a coluna. Então, organiza a posição sentada, do jeito que fica mais confortável, com as pernas cruzadas ou com as pernas afastadas ou mesmo numa poltrona. E a gente vai começar fechando um pouco os olhos e fazendo aquele escaneamento básico do corpo, como se a gente estivesse observando esse corpo de dentro para fora para perceber sinais. Lembra que eu te falei dos sinais que a gente aprende lá no primeiro ano de vida? O nosso organismo ele é muito dependente dessa inter-relação com a sensação, com o gesto, com a experiência corporal. Então é importante que a gente dê um tempo para sentir, perceber, observar que sinais o corpo traz exatamente nesse momento. Você observa a base do corpo, as pernas, os pés. Tenta deixar o peso mais encaixado nesses ossinhos dos glúteos, que são as pontinhas de ossos da bacia, que são os isquios. A gente coloca ali o peso. Observa como está a tua bacia, o teu quadril. A parte da frente do teu tronco, a parte de trás, ao longo das costas. Toma consciência, observa. Os ombros, toda a extensão dos braços. Pescoço. Observa a tua cabeça bem apoiada sobre o teu pescoço, sem que você tenha que forçar nada. Aí
você tenha a respiração sussurrada, que ela já vai ganhando aquele ritmo que você tem visto nas últimas aulas. Você vai acordando a força no centro do corpo, centro de força, né? Região de baixo ventre, região do teu umbigo. Sempre essa região pouco mesmo, mas um pouco mais tensionada, para você não precisar fazer uma carga grande de tensão nas costas. E aí eu começo fazendo um movimento redondo aqui de coluna. Ó, eu arredondo mesmo. Soltando a cabeça bem pra frente. Eu faço um movimento bem redondo. E eu vou descendo. Aí eu inspiro e volto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esse movimento redondo algumas vezes para ir e voltar e tentar sentir, fazer esse escaneamento de sensação nesse movimento de coluna. Lembra que eu falei bem no iniciozinho da prática? Como se eu estivesse mobilizando cada vértebra da coluna, achando a amplitude do movimento que ela consegue dar e lubrificando. É essa sensação de lubrificação que a gente quer, tá? Encaixa com respiração esse movimento. Lembra que a gente trabalha profundamente com consciência corporal e consciência do fluxo de pensamentos. Então, o que vai acontecer é que talvez você comece a observar que em muitos momentos você vai estar fazendo respiração e prática e o fluxo de pensamentos começa a ir para alguma outra coisa. Tá? Vai vir aí uma nuvem de pensamentos. Você se dá conta do que está acontecendo e volta para o exercício, para a prática de consciência corporal e para o movimento de respiração. Tá? Então agora a gente vai fazer algumas vezes. Amanhã você tenta repetir no seu tempo a prática, criando a sua rotina de autonomia, tá? Agora, na próxima exalação, eu curvo bem a coluna, eu espreguiço os braços à frente e eu fico um pouco na posição. E eu vou empurrando bem essa respiração para as costas.
ativa o centro de força aqui no corpo, na frente. Abre bem o centro de força, relaxa bem as costas. E nessa posição, nesse movimento, a gente vai sentindo a parte da frente do nosso tronco firme, ativada, presente. E as costas apenas encaixadas, estruturadas. Aí você vai trazer um outro movimento que é pescoço para uma lateral, vai e volta devagar. E de novo, você vai encontrar um limite para cada lateral. O objetivo não é que você force esse limite, só que você sinta os encaixes e a amplitude do seu movimento. O que a gente está fazendo é protetivo, porque você vai começar a perceber detalhes no seu corpo que vão fazer que você não coloque carga excessiva, nem force demais alguns movimentos. E olha só, para você ter uma ideia, como é que é o meu processo, né? Lembra que a proposta é que eu fizesse um processo que é meu, para você ir acompanhando e testando junto comigo, né? Passando pela experiência. Se precisar, ali na minha página tem um link para conversar comigo. E aí para fazer pergunta. Individualmente. Mas o que acontece aqui? Enquanto eu vou respirando e fazendo o movimento, toda a lateral da minha coluna, ela libera também. Não é só o meu pescoço que vai para a lateral. A coluna também tem uma certa amplitude nesse movimento. E a minha coluna, essas musculaturas, né, que ficam dos lados da coluna, eu vou devagarzinho mobilizando, ela vai estalando toda. Tuc, 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 tuc. E é aquele estalar bom de organização. Agora já estala um pouco mais profundo dentro da cervical e eu não estou fazendo nenhuma força, gente. Mas realmente um estalar ou uma organização das estruturas de forma que você vai ter a sensação de que o corpo está construindo um pouco mais de espaço, de um jeito bacana, sem você forçar, tá? Então eu movimento, eu solto, e esse é um princípio também da terapia corporal. A gente não quer que o corpo crie uma couraça rígida que impeça a circulação. A gente quer um corpo estruturado, mas flexível. Depois isso vai refletir lá na mente também, mas isso é um outro papo. Vou sentar um pouco mais para trás aqui, porque agora a gente vai afastar as pernas e eu tô afastando um pouco mais, só que a abertura do meu tapetinho, tá? Não precisa afastar muito mais. Se essa posição sentada no chão não é confortável para você, fica sentado numa poltrona, numa cadeira. Porque hoje o que nos interessa é essa parte de cima aqui do corpo. Nós vamos voltar para o movimento redondo. E agora esse redondo, ele vai tocar, ele vai chegar lá na tua bacia. Tá? Então você faz um redondo, desce, 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 desce. Chegou lá na bacia, você sentiu toda a extensão das costas. Inspira, volta, ativa, centro de força do corpo. No yoga a gente tem essa postura, né? Que vai lá, ó, e fica. Só que como eu trabalho com o processo de consciência corporal e da terapia corporal, é de fato, ó, dando possibilidade de tempo, primeiro para o teu corpo encontrar os limites dos movimentos. Depois a gente fica na postura.
Agora já tem mais um detalhe, quando eu curvo, eu chego lá embaixo, meu joelho cede um pouquinho e depois volta. E cada vez que eu desço, eu percebo que o corpo consegue ir um pouquinho mais sem que eu tenha que forçar o movimento. É só um encaixe que está sendo ajustado, tá? Última vez, você vai fazer esse jogo, esse movimento e vai tentar agora ficar então na posição. Aqui. Solta os braços onde fica melhor encaixado. Pode deixar a coluna curvar um pouco hoje nessa posição. E pode empurrar o esforço da respiração para as costas. Com a respiração, você vai mexendo perto da coluna, de dentro para fora. Cada respiração você vai perceber que mais uma parte do corpo você consegue afrouxar aqui e acomodar. Agora a gente inspira e desenrola. Ativa o centro de força, relaxa as costas. Então, para sua prática tem algo importante aqui. Observa que talvez você tenha que ficar um pouco mais nos movimentos ou na posição, ou você tenha que ficar um pouco menos, tá? Em geral, a gente faz em torno de uns 6 ou 7 movimentos e depois fica em torno de umas 15 respirações nesse padrão de postura. Aí, quando volta aqui para a posição, você vai observar que o seu corpo já vai ter reações e ele vai tentar, né, trazer um pouco mais essas reações, essa vontade de respirar mais fundo, essa sensação boa de... Então solta agora o ar pela boca, mantém aqui na frente firme, deixa as costas mais relaxadas, relaxa os ombros. Tudo isso são os teus sistemas tentando se reorganizar de forma que não fique nenhuma carga, nenhum excesso para nenhuma parte do corpo, tá? Esse é o grande jogo. Se a mente dispersa, daqui a pouco você traz ela de volta, né? Você vai respirando e vai trazendo de volta. Olha só, eu venho um pouco agora para a lateral, eu testo o movimento para a lateral.
E vai ser o último movimento que a gente vai fazer. Vai ser para uma lateral e para outra. Quem conduz é o centro de força, ele está ativo. E aqui a gente já tem uma boa liberação lá da coluna vertebral. Então, observa bem essa liberação de coluna vertebral que vai acontecendo. Agora eu vou ficar, lembra? Apoia bem a tua cabeça. A gente não quer forçar a cervical, então cabeça apoiada. Quanto mais você exala, mais você deixa o peso ceder para as mãos. Inspirando, a gente volta, ativa centro de força, alinha a tua coluna. Sente um pouco a diferença de um lado para o outro, principalmente lá nas costas. E aí a gente começa a soltar para o outro, vai e volta. E geralmente um lado é bem diferente do outro. Esse meu lado, inicialmente, ele tá bem mais rígido. Eu vou lá, agora eu vou ficar. Lembra o som da respiração? E aí eu volto. E de novo meu organismo vai naturalmente buscar algumas sensações de ajuste. Aí eu vou fechar aqui as pernas. Algo que você vai começar a perceber nas práticas
é que o corpo, né, tudo que faz parte desse sistema que envolve tubo digestivo também vai tentar fazer uma organização, como se as pulsações, os movimentos das musculaturas estivessem tentando se coordenar, tá? E esse é um aspecto também que eu vou contar depois para você em detalhe, porque quando a gente nasce, a gente é esse grande tubo digestivo e existe uma pulsação, um movimento único de pulsação. A vida, ela pulsa sempre da mesma forma, né? Ela tem entrada e saída, ela sempre pulsa da mesma forma. E essas pulsações são importantes no corpo, tanto em capacidade, né, de fazer o movimento, de fazer o peristaltismo, quanto em velocidade de peristaltismo, tá? Então observa, porque isto também é uma renegociação que o teu corpo está fazendo com o sistema neural, para que essas pulsações funcionem bem, desde a tua face, as musculaturas aqui de face, de laringe, de faringe, até sistema digestivo de estômago e intestino. Então tudo entra num grande peristaltismo, numa grande organização. Fica um pouco aqui na posição sentada. Se você quiser ir na sua casa, agora você coloca uma música. Você pode ficar alguns minutos aqui na posição sentada, respirando ainda o Ujjayi Pranayama e depois deixando essa respiração silenciar, ficando um pouco com você, tranquilo, fazendo um processo de início de estado meditativo, né? Ou você pode fazer isso na posição deitada. Na próxima sessão a gente vai aprender sobre como fazer esse processo de completar essas mini práticas nesse estado mais meditativo. Hoje eu vou completando por aqui. Se você precisar, fica ainda alguns minutinhos a mais. Se precisar esclarecer alguma dúvida mais pessoal, me contata ali pelo link na bio. Essa aula, como as outras, fica nos destaques. E aí, se você quiser indicar para alguém para conhecer esse método de trabalho, aproveita para indicar as aulas que vão ficar um tempo ali nos destaques. E depois a gente precisa conversar sobre como foi essa experiência. É importante eu saber como está sendo para você. Muito bom dia!